Olá, nonos anos, aqui é a professora Silvia de Ciências, da Escola João Salto. Capítulo 14, páginas 9 a 19. Tema: reações químicas. Na aula de hoje estudaremos as reações químicas. Temos uma foto aqui de ingredientes para confeccionar um bolo. Ao preparar uma receita de bolo, ocorrem várias reações químicas. Esse é apenas um dos muitos exemplos de reações químicas que ocorrem na cozinha e nas nossas casas. O nosso dia a dia está repleto de reações químicas que ocorrem a todo momento. No corpo humano, ocorrem inúmeras reações para mantê-lo em perfeito funcionamento. Mas como podemos definir uma reação química? Reação química são as transformações, mudanças sofridas pelas substâncias que, desse modo, acabam originando outras. Nessa página, temos outros exemplos de reações químicas. A carne, a batata, o tomate, o bolo. Ao serem aquecidos, mudam sua textura, seu sabor. Na eletrólise da água, temos uma fonte de energia e ocorrerá a separação do hidrogênio e do oxigênio. As reações químicas são representadas por meio das equações químicas, sendo que o primeiro membro representa os reagentes, isto é, as substâncias que sofrem as transformações, e o segundo membro são os produtos, isto é, as substâncias resultantes das transformações. Numa reação química, os elementos químicos e o número de seus átomos encontrados no segundo membro devem ser iguais aos encontrados no primeiro membro. Ao montar uma equação, se isso não acontecer, é necessário fazer o balanceamento dessa equação. Aqui no Conectando, nós temos alguns símbolos usados em equações químicas. Importante conhecê-los e associar o símbolo ao seu significado. Prosseguindo, temos a lei da conservação das massas. Já ouviram falar do cientista francês Lavoisier? Estudando e realizando inúmeras reações químicas, ele percebeu que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Tipos de reações químicas. Então, o primeiro tipo é a reação de síntese ou adição, quando duas ou mais substâncias originam um produto. Então, nós temos aqui a formação da água, o hidrogênio e o oxigênio para obter a molécula de água. Reação de análise ou decomposição, quando uma substância origina dois ou mais produtos. Então, nós temos a eletrólise da água, que é a decomposição da água, nós temos aí duas moléculas de água que vão originar dois hidrogênios e o oxigênio. Reação de simples troca ou deslocamento, quando uma substância simples reage com uma composta,
formando uma nova substância simples e outra composta. Então, nós temos aí o exemplo do zinco mais o ácido sulfúrico, originando o sulfato de zinco e o hidrogênio. Reação de dupla troca ou permutação. Duas substâncias compostas reagem, originando duas novas substâncias compostas. Então, temos aí o exemplo do hidróxido de sódio, que nada mais é do que a soda cáustica, aquela que usamos para fazer sabão, e o ácido clorídrico. Vamos obter o quê? O cloreto de sódio mais a água. Temos também as reações endotérmicas e exotérmicas. As reações endotérmicas são aquelas que absorvem energia. Como exemplo, citamos a fotossíntese, em que ocorre uma absorção de luz. O gás carbônico mais a água, a luz solar, irá produzir a glicose e o oxigênio. Eletrólise da água. Reação da decomposição da água, que ocorre com absorção de energia elétrica. Então, temos lá duas moléculas de água que vão resultar em 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Reações exotérmicas, aquelas que liberam energia. Então, é o caso da combustão da glicose que ocorre dentro das nossas células. A molécula de glicose mais o oxigênio resultam no gás carbônico, na água e no calor. Os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Então, a temperatura. Se eu colocar aqui um comprimido na água fria, outro na água morna e outro na água quente, esse comprimido efervescente se diluirá mais rápido na água que está aquecida. Aqui temos o exemplo da superfície dos reagentes, né? Que aumenta a velocidade da reação. Então, se eu tiver um comprimido efervescente e um sachê de medicamento efervescente, esse daqui vai ocorrer uma reação mais rápida. A ação dos catalisadores, né, que são substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas no nosso organismo. É o caso das enzimas. Então, a digestão dos carboidratos vai ocorrer muito mais rapidamente pela presença da enzima pitialina na nossa saliva. E a concentração dos reagentes. A velocidade de uma reação química é proporcional ao número de colisões entre as moléculas dos reagentes. Quanto maior a concentração do reagente, maior a quantidade de substância dissolvida. Né? Então, aqui nós temos um exemplo dessa reação. Uma colher de sabão e um tecido com uma mancha. Aqui nós temos 4 colheres de sabão e a mancha, que ela desaparece muito mais rapidamente. Para finalizar o estudo das reações químicas, respondam as questões das páginas 14 à página 19. Bons estudos!